Saúdo a todos com a paz de nosso amado e Salvador Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de fazer essa gravação deste culto doméstico. Já tivemos um período de oração, agora vamos cantar louvores a Jesus e também fazer uma reflexão na palavra de Deus sobre um tema muito importante, reflexão sobre a memória de Jesus. Então, meus queridos, no momento que estamos atravessando, difícil, de uma indecisão, porque só Deus é que sabe o amanhã, só Ele. Enquanto nós pudermos, vamos ajudar aqueles que têm necessidade. Você vai ver na sua tela o link como fazer para contribuir para o nosso departamento social, o Celeiro do Amor, ajudando aqueles e aquelas que estão em necessidade. A Bíblia disse, lá em Provérbios, quem dá ao pobre, para Deus está emprestando. Sei que o Senhor, Ele recompensa, com certeza. Meu Deus, louvamos o Senhor pela nossa vida, pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. Estamos aqui, eu, o pastor Ayrton Vitorino, juntamente com minha esposa, Maria José da Silva, e o Ariel, nosso cinegrafista, mais uma vez, prestando ao Senhor Jesus esse culto online. E você está cultuando conosco também. Vamos refletir sobre os louvores, sobre a palavra de Deus. Certamente, breve, comemoremos a vitória. Não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus, Ele está conosco. Nós vamos cantar o hino de número 15 da nossa aflição, não é, meu amor? O hino de número 15. Vamos lá? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessas graças sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz,
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu quero pedir a todos que estão ao alcance, nos vendo, nos ouvindo, eu quero pedir a todos os irmãos que orem em favor da irmã Ângela, lá de Feliz do Santo, a mãe da irmã Luciene, para que Deus dê ela vitória, dê ela saúde. Eu quero também mandar um abraço para todas as irmãs, os irmãos, toda a igreja, no nome de Jesus. Amém. É assim mesmo. A gente passa por lutas, passa por aflições, mas sabemos que não passamos sozinhos. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. O salmista tinha razão em dizer: olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus queridos, nessa live eu quero agradecer todos os nossos companheiros que têm trabalhado incansavelmente na obra do Senhor Jesus, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores em geral, aqui em Diamantina, Couto de Magalhães, Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto, também Gouveia, Datas, e Cerro, Monjolos e outros lugares que companheiros e companheiras têm somado nessa obra santa de nosso Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Eu, como pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Diamantina, sou grato pelos companheiros que o Senhor Jesus tem nos dado, a você, contribuinte da obra de Deus, a você que ora, você que louva o Senhor, você que de alguma forma está trabalhando para que o nome de Jesus seja anunciado, seja pregado e assim vindo salvação a todas as pessoas. Meus queridos, nós queremos ter uma reflexão hoje. Acompanhe-nos, voz pastoral, Assembleia de Deus Ministério de Diamantina. Hoje a reflexão é sobre memórias de Jesus, lembrando do que Jesus fez, do que Jesus faz e que Jesus ainda vai fazer. Nós que pregamos a palavra de Deus, cremos que ela é viva. Ela disse Deus: eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra do Senhor cumpre. Ela cumpriu no passado, está cumprindo hoje em nossos dias e vai cumprir também no futuro. Nós temos 2 textos hoje para poder ter neles a reflexão sobre memória de Jesus. Veja que o primeiro se encontra em Lucas, o capítulo 22, e versículo de números 14 até o versículo de número 20. Diz o texto: e, chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o
e deu-lhe, dizendo: Isso é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este é o texto que narrou o evangelista São Lucas, as palavras de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de números 23 até o 26, Paulo dogmatizou a ceia do Senhor, porque até então não havia uma norma como celebrar a ceia que Jesus havia instituído no dia em que celebrou a Páscoa. Veja que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de números 23 até o 26. Por quê? Desculpe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus queridos, esses dois textos que lemos, primeiro, o evangelista São Lucas aqui lido, até que por questões de escrita, quem escreveu primeiro foi Lucas ou foi Paulo, tudo nos mostra que Paulo escreveu primeiro. E Lucas aqui, ele, na sua ação investigativa sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, ele escreveu depois as palavras que Jesus havia dito. Veja que o texto, todos os textos, se referem sobre a ceia do Senhor, que os símbolos dela é o pão e o vinho, o fruto da vide. E vejamos aqui que o que eu quero falar hoje vai além da ceia, porque a ceia usa-se os materiais simbólicos, que é o pão e o vinho. E fazer memória de Jesus é lembrar do que Jesus fez, qual foi a trajetória da vida de Jesus, o que ele fez por mim, o que ele pode fazer e o que ele vai fazer por mim e por você também. Nós vimos aqui que Lucas disse que Jesus pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E as palavras de Jesus foram essas: desejei muito conviver convosco essa Páscoa, antes que padeça. Então, a palavra Páscoa, na cultura judaica, quer dizer passar por cima, pular por cima. E vejamos em Êxodo, no capítulo 12, que Deus usou Moisés para instituir a Páscoa, e que a data da Páscoa seria aquele ano, no primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, mas que antes da celebração deveria escolher o animal que simbolizava essa ação da atuação de Deus fazendo juízo ao Egito, aquele povo opressor do povo de Deus. Então deveria escolher um cordeiro ou um cabrito de um ano, e que ele deveria ser separado 4 dias para análise se havia nele algum defeito, e que no 14º dia do mês, então seria sacrificado aquele animalzinho, aquele cordeiro ou o cabrito de um ano. Então deveria ser comido por uma família, a família reunia,
e comia aquele cordeiro, mas teria que ter uma análise primeiro. Qual análise? Se a família fosse pequena, então convidaria o vizinho, uma outra família, para comemorar, comer o cordeiro. Aquela era a ordem de Deus, e que deveria comer o cordeiro com sapato nos pés, comer com cinto na cintura, com cajado na mão, preparado para sair da escravidão egípcia. Meus queridos, vejo aqui uma metáfora muito interessante, porque ali simbolizava a vitória, simbolizava que a escravidão egípcia havia acabado. Hoje nós vivemos uma data de opressão psicológica, o que fazer? Mas olha aqui, Deus está nos orientando a comemorar a vitória no nome de Jesus. A vitória da igreja vai ser grande, a sua vitória vai ser grande. Em meio às aflições, nós temos um Deus que vê a situação individual, coletiva de cada um. Eu sei que do Senhor é que vem a vitória. Eles o fizeram. E Deus ordenou que deveriam, ao sacrificar o animalzinho, teria que colocar uma marca na verga da porta, uma marca com sangue, porque quando o anjo destruidor passasse para acionar a praga de mortandade, segundo Êxodo capítulo 12, versículo 13, que diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir o Egito. Olha que bênção! Naquela data, então, eles marcaram com o sangue do Cordeiro. Hoje, o sangue de Jesus é a nossa proteção. Nós estamos guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Tenha certeza, meus queridos, eles fizeram a celebração, fizeram, prontos. Quando a praga veio, os egípcios ficaram livres. Os egípcios tiveram a praga atuante sobre eles, mas os judeus estavam livres, os hebreus ficaram livres, porque o sangue do Cordeiro estava como marca ali, que ali havia uma família que obedecia a Deus, ali havia uma família protegida pela a sua obediência, porque obedecer a Deus, e a marca seria o sangue. Temos em nossa vida a marca do sangue de Jesus. Em em Êxodo capítulo 12, versículo 26, diz assim: acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Este dia vos será por memória, e será Luís por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que maravilha! Os hebreus fizeram isso, e a ordenança de Deus é que comemorasse, era que todos os anos fizesse essa comemoração. Não podia esquecer do que Deus fez para os hebreus no Egito, dando o livramento da praga sobre o Egito. Meus queridos irmãos, meus queridos irmãs, queridos e queridas que estão em rede social conosco, tenha certeza disso. Deus, Ele mostra-nos a vitória. Há uma vitória para mim, há uma vitória para você. Está a marca do sangue de Jesus na sua casa? Você se sente protegido por Jesus? Se sente, confia nele, porque a vitória é sua, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Não podemos esquecer do que Jesus fez por nós. A vida de Jesus, em toda a sua história, não foi algo simplesmente fruto do acaso, não foi com propósito. Veja que na gestação de Jesus, em Lucas 1, capítulo 32, a parte A, quando o anjo anuncia para Maria o nascimento de Jesus, diz assim: este será grande,
será chamado Filho do Altíssimo, e ele receberá o trono de Davi. Então, meditamos essa parte A, ele será grande. Jesus é grande. Jesus não é simplesmente um ídolo, não. Por que dizer que Jesus, para mim, é tudo? Ele é tudo. Na gestação de Maria, ou seja, quando Maria gestou Jesus, o anjo diz, ele será grande. O meu Jesus é grande, eu posso confiar nele. Nele eu tenho a esperança e convicção que a vitória é nossa. Na infância, nós encontramos aqui em Lucas, o capítulo 2, e versículo 48, até o versículo número 50, veja que ele foi esquecido pelos seus pais. E quando ouviram, maravilharam-se e disse à sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai, eu e teu pai, estamos ansiosos e procurávamos. E ele lhe disse, por que é que procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras de Jesus. Mas, porém, Maria guardava todas aquelas coisas no coração dela e as conferiam. Veja que era festa e tanto José, Maria, todos os familiares, desceram para Jerusalém para adorar a Deus, para festejar o Senhor. E ao retornar, depois de um dia de viagem, eles pensaram, ué, Jesus, onde ele está? Procuraram Jesus e não encontraram. Voltaram para a cidade. Jesus tinha ficado para trás. Ficaram 3 dias procurando na cidade. Quem sabe na casa de um amigo, na casa de um parente. Porventura Jesus está aqui? Porventura Jesus está aqui? Eu estou procurando, vim para a festa, voltei e esquecemos de Jesus. Pensávamos que ele estava conosco no grupo que retornava para o nosso lar. E após 3 dias, encontraram Jesus no templo, no pátio, conversando com os doutores da lei sobre a obra de Deus, sobre Deus. E quando ele interrogado, então Jesus disse, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. É importante entendermos que o profeta Isaías havia profetizado que ele seria desprezado. Para a família, Jesus não fazia diferença na sua infância. Veja aqui o que diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Veja que também Jesus inicia o seu ministério. Com aproximadamente 30 anos, ele se batiza nas águas por João Batista e começa o seu ministério. E veja que o evangelista São João faz a conclusão dos milagres de Jesus. No capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas, das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Veja que João parece-nos que ele usou o hipérbole, exagerou, mas os milagres de Jesus foram magníficos. Não podemos esquecer que Jesus fez milagres, e muitos, incontáveis milagres. Há muitos deles que estão escritos na Bíblia, mas outros não escritos. João disse que foi muito mais do que isso é escrito. Eu poderia testemunhar quantas curas que Jesus fez na minha vida. Já fui desenganado pelos médicos, mas Jesus me deu vitória. E quantos testemunhos já temos ouvido que Jesus fez e ele ainda continua fazendo. Se cremos, veremos a glória de Deus.
Se cremos, veremos um milagre, porque Jesus pode fazer milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Crê em Jesus agora e receba o milagre na sua vida. Ele não mudou, nele não há mudança nem sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo. Veja que na crucificação de Jesus, vimos aqui antes da crucificação de Jesus, em João capítulo 16, versículo 32 e 33, diz assim, olha, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estarei só, porque o Pai está comigo. Olha o versículo de número 33, que versículo que fala profundamente em meu coração. Diz o texto que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus fala da crucificação dele, que ele estaria só, os discípulos o abandonariam. Eu lembro que Pedro chegou a dizer, Senhor, não te deixarei de forma alguma. E Jesus disse para ele, olha, Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E, na verdade, Pedro negou Jesus. Jesus foi crucificado, abandonado lá na cruz. Chegou ao ponto dele exclamar, Eli, Eli, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele foi desamparado, foi pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus, ele se fez maldito por nós. Em Deuteronômio está escrito que maldito aquele que for pendurado na cruz. Jesus, ele se fez maldito por mim. E ele disse aqui, olha, no versículo 33, tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Em Jesus nós temos paz. O que é paz? É a tranquilidade da alma. A paz é a certeza de que tudo está bem. Então, tenha isso na sua vida, essa paz de Jesus Cristo. Jesus disse, só no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu. Então, temos certeza que nós venceremos também. No Evangelho segundo São João, no capítulo 7, e o versículo que irei ler, este verso que eu vou ler, falando sobre a ressurreição de Jesus, e disse aqui, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, João narra esse fato muito importante, porque na cultura judaica, quando alguém visitava determinado lugar e que deixava o lenço enrolado, então é como se ele estivesse dizendo assim, eu vou voltar. Essa é a promessa de Jesus para nós, ele vai voltar. Em João, no capítulo, em Mateus capítulo 28, versículo 17, diz assim, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Hoje nós encontramos líderes que são poderosos, líderes de nações, respeitados e poderosos, mas olha, o tempo deles se passa e com pouco se foi, mas Jesus está vivo. Ele disse, após a ressurreição, aos seus discípulos, que muitos duvidaram da ressurreição, mas não teve como negar, que quando viram Jesus conversando com Jesus, não teve como negar. E tanto que o evangelista São Lucas narra até uma parte muito importante, que Jesus diz, pode me apalpar e vede que não sou espírito, mas sou carne e osso. Jesus ressuscitou num corpo glorioso, um corpo que poderia ser apalpado. Isso é maravilhoso. Olha, você quer conferir os poderes de Jesus? Creia nele e você vai ver o milagre acontecer, porque ele diz, é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. Ele prometeu após a sua ressurreição. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O lencinho estava dobrado lá no sepulcro, dizendo em forma cultural, na cultura judaica, eu vou voltar. E veja que no capítulo 24, versículo 27 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda de Jesus. Ele vai voltar. E a vinda de Jesus vai ser rápido. Eu não pestanejar de olhos. É como um relâmpago que brilha de Oriente a Ocidente. Ele vai voltar. Eu não sei a que horas, mas Jesus vai voltar. Esteja pronto. Esse é o momento que estamos enfrentando o isolamento social. Na sua casa, onde você estiver, esteja preparado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Sejamos fiéis a Ele em tudo, porque sei que os fiéis Ele invoca para que esteja com Ele. Veja aqui, meus queridos, em Filipenses capítulo 2 e versículo 5 até o versículo de número 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sinto a felicidade tremenda, meus queridos irmãos, porque toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós estamos confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E o nome de Jesus é sobre todo nome. Não existe nome na terra acima do nome de Jesus. Ele é o Senhor. Diz a palavra de Deus em Salmo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar em favor do nosso presidente da República. Vamos orar em favor dos nossos governantes, governo do Estado, governo do nosso município. Vamos orar e com certeza o Senhor Jesus vai estar dando vitória. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que confessa o nome do Senhor voluntariamente, porque um dia vão ser obrigados a confessar. Não podemos esquecer que Jesus está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Deus colocou em meu coração, meus queridos irmãos, meus queridos que estão em rede social conosco, o primeiro culto que tivemos o tempo após essa vitória, nós vamos comemorar com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, usando os elementos, o pão representando o corpo de Jesus, o fruto da vide, ou seja, o suco da uva, representando o sangue de Jesus. Isso é imutável, não pode ser mudado. A ceia do Senhor usa-se esses dois elementos, mas fazer memória de Jesus é todos os dias.
Jesus disse que ele vivia para o Pai, e assim como o Pai o enviou, ele enviou a nós. E ele disse, olha, e quem dele se alimenta vive por ele. Alimentar de Jesus é todo dia, é toda hora. O nosso corpo físico precisa de alimento para mantê-lo nas calorias normais, as atividades normais. Mas olha, a vida espiritual também tem que ter vida, e essa vida é com Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que ele é o caminho, não é um dos caminhos não, ele é o caminho definido para o céu é Jesus, e ele resolve os nossos problemas, ele cura as enfermidades, ele salva, transforma as vidas que creem nele, que creem em Jesus agora. Tem uma mudança, como tiveram até os próprios irmãos de Jesus, que após a morte e ressurreição, eles creram em Jesus. Meus queridos, nós estamos caminhando para o encerramento. Essa é a nossa vitória, que confiamos que o Senhor nos dará. Iremos retornar aos nossos templos para adorar a Jesus, e vamos comemorar com a ceia que Jesus instituiu, fazer isso em memória de mim. E antes de terminar, nós vamos fazer oração. Nós temos alguns pedidos de oração. Pastor Décio pediu oração para José Amaro. Ele vai fazer cirurgia. Vamos orar em favor do nosso querido irmão José Amaro. Eu creio que Jesus vai estar com ele naquela mesa cirúrgica. Eu creio. E também orando em favor da irmã Ângela Medeiros, que minha esposa logo no início lembrou dela e orou por ela. Irmão Anderson também Silveira, ele está pedindo oração para ele e sua família. Para a Marisa Simão também, que está pedindo oração. Olha, o pedido que não chegou até aqui para nós, mas olha que Jesus está te pedindo. Desculpe eu me emocionar, porque eu creio que Jesus ele resolve os nossos problemas, e precisamos de orar, e ele nos ouve e nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. Jesus tem cuidado de você. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a pouco, mas Jesus sabe e já está repreendido toda a força do mal, no nome de Jesus. Espero que na quinta-feira vocês estejam conosco também na rede social. Divulgue, meu querido irmão, compartilhe, nos ajude a evangelizar, levar a palavra de Deus para muitos lares que entram em rede social, e eles podem ouvir da palavra de Deus através do seu compartilhamento. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento dessa live. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada vida, Senhor, nesta noite. Os pedidos de oração aqui que foram lidos, Senhor, atende, Jesus. Atende cada um, Senhor. Atende, Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, a direção do nosso país, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso governador, o nosso prefeito Juscelino Reis, a família dele. Senhor, abençoa todos os diamantinenses, a todos que estão em rede social conosco. Jesus, eu li os pedidos, eu falei, Senhor, e creio que o Senhor vai estar nos atendendo, Jesus. Te louvamos, porque cremos a Tua palavra. Sei que estamos seguros, estamos em paz, porque o Senhor disse que teríamos aflições, mas no Senhor teríamos paz.
Com certeza, Senhor, todos os males estão repreendidos no nome do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos e cremos. E creio que a vitória vai estar acontecendo na vida de cada pessoa que estão em rede social conosco. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?